noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Com temor e muito tremor. Lá se vão 30 anos, mas é sempre como se fosse a primeira vez. Porque nós temos uma percepção real da responsabilidade que é falar da palavra, que não é do João. Se fosse, seria muito mais fácil. Mas falar a respeito da palavra de Deus. Eu não sei como foi o seu dia. Nós estamos começando o último mês do ano, né? Que passou assim muito rápido. E nos parece que a tendência para os próximos anos é que isso continue acontecendo. A gente tem a impressão de que o dia continua com 24 horas, continua havendo noite, continua havendo dia, mas estão se passando cada vez mais rápidos. Isso deve servir de despertamento para nós. Deve servir para que a gente entenda que os dias estão se abreviando. Isso é um sinal claro, inequívoco, de que o noivo vem. E o noivo vindo, como ele encontrará a sua igreja? Como ele nos encontrará? De que maneira? A palavra nos orienta a nos preparar para encontrar com o nosso Deus. Que todos nós estejamos como as 5 virgens prudentes, que em todo o tempo, embora estivessem caminhando sobre a face da terra, sua mente, seu coração estavam no céu e viviam de acordo com essa expectativa. Qual tem sido a nossa expectativa? Eu quero louvar ao Senhor, agradecendo a Ele por essa oportunidade. Na sexta-feira, nós tivemos um evento especial no projeto Cristo é Vida. Depois o Renato vai colocar as fotos e os vídeos para os irmãos verem. Como os irmãos sabem, o projeto Cristo é Vida, assim como Campeões de Cristo, que no momento está inativo, é um projeto da nossa igreja, conduzido por irmãos da nossa igreja, aqui na comunidade do Querosene, onde o Senhor tem nos dado a oportunidade de ministrar a crianças, jovens e adultos, muitos deles vivendo dentro de uma realidade que nós conhecemos. Na sexta-feira, enquanto estava acontecendo o evento, muitas crianças, mais de 30 crianças, o pessoal estava do outro lado, também observando. E alguns ficam assim meio assustados, temerosos. Mas é a oportunidade que Deus está nos dando num lugar estratégico. Talvez eles não viessem aqui para ouvir. Talvez se parássemos no meio da rua, eles não nos dariam ouvido. Mas no local onde eles estavam ouvindo a palavra de Deus. A palavra é essa que, uma vez liberada, não volta vazia. Então, a palavra está sendo liberada sobre a vida daquela comunidade e tem sido uma bênção, irmãos. Tem sido uma bênção. Vários irmãos aqui da igreja têm dado suporte, têm dado apoio ao Afonso, ao Alex e ao Carlinhos. As irmãs pela manhã ministram para as crianças, como se fosse uma EBD volante, né? As irmãs vão lá, ministram, cantam. Já que elas não vêm aqui, as irmãs estão indo lá. E isso é o correto, porque o peixe não vai sair do mar e vai se lançar no anzol do pescador, que está parado, sentado na areia. O pescador é que precisa ir até onde os peixes estão. Então, eu louvo ao Senhor pela iniciativa das irmãs, dos irmãos, e estejamos orando para que Deus continue abençoando, para que outras comunidades sejam abertas,
para que nós possamos entrar com um trabalho semelhante, a gente usa a estratégia da capoeira e do futebol lá no Querosene. Na sexta-feira foi a graduação, entrega de cordas para as crianças que participam do projeto. Mas a nossa ideia é alcançar outras comunidades. Então, meu irmão, esteja orando nesse sentido, para que o Senhor nos propicie essa oportunidade, porque é uma oportunidade estratégica de nós estarmos onde a igreja não está, de nós fazermos aquilo que a igreja não está fazendo. Então, o desejo do nosso coração é que isso se desenvolva cada vez mais e nós nos envolvamos com isso também, porque evangelismo é um projeto de Deus, mas é uma tarefa da igreja. Todos nós, você está incluído nesse projeto. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 20, 6 a 11. Segundo Crônicas 20, 6 a 11, que nos diz o seguinte: E orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu não sei se você teve em algum momento a curiosidade de saber a definição dos livros bíblicos. Eu, por curiosidade, comecei a pesquisar. Deuteronômio, em hebraico, significa segunda lei. Crônicas é uma narrativa contada a partir do ponto de vista de alguém que presencia os fatos. Esse livro de Crônicas, no caso, segundo Crônicas, segundo estudiosos, foi escrito pelo sacerdote Esdras. Tem até um livro que leva o nome de Esdras. E a sua seu principal propósito era trazer novamente para o povo de Israel a adoração ao verdadeiro Deus. Mas espera aí, Israel, povo de Deus, Israel,
nação escolhida de Deus, Israel que foi tirada com mão forte do Egito, Israel diante do qual o mar se abriu de um lado ao outro e o povo passou de pés secos. Israel não estava adorando ao verdadeiro Deus. Como isso é possível? Alguém que conheceu a Deus, alguém que viu o agir de Deus, alguém que foi manifesto sobre ele a provisão de Deus, ainda assim se voltar contra ele. Como isso é possível? Talvez para muitos de nós não seja uma questão muito fácil entender. Fernanda Brum, intérprete de uma canção que diz que quem já pisou no Santo dos Santos pode rodar para onde for, pode caminhar por onde for, pode estar onde estiver. Esse complemento é meu, tá? Em outro lugar, não sabe viver. E é uma canção muito bonita, que deveria expressar uma verdade. Porque quem conhece a Deus, quem conhece a Jesus, quem é envolvido por Ele, quem está submerso nele, em nenhum outro lugar vai encontrar o que nós achamos nele. Mas para que isso seja uma realidade, precisa que seja algo experimentado e vivenciado. Porque muitas vezes nós entendemos Deus, ou pelo menos tentamos entender a Deus de uma forma racional. Essa semana eu estava conversando com um agnóstico, pessoa que só acredita na matéria. Para ela, acabou a matéria, acabou. Não existe o outro lado. E ele acredita nisso de uma maneira muito firme, muito convicta. E aí eu fui, depois de nós discutirmos por alguns minutos, eu falei para ele, então tá bom. Quando você chegar no inferno, você não vai dizer que eu não avisei. Irmãos, o cara ficou mais bravo do que um siri na água fervendo. E aí eu questionei, mas você não acredita na vida após a morte? Está preocupado com o inferno por quê? Não, eu não quero ir para o inferno. Mas você não acredita na vida após a morte. A matéria acabou, e você não quer ir para o inferno? Muitas pessoas creem de uma maneira simplesmente irracional. Só que esse crer emocional, esse crer da alma, não produz a intimidade, a conexão com o Senhor que é necessária para que sejamos alcançados por Ele e tenhamos a nossa vida de fato transformada. Quantas pessoas estão enchendo os bancos de igreja nesse momento? Quantas pessoas estão lotando templos, mundo afora, mas sequer conhecem o Senhor? Conhecem a igreja, conhecem os líderes da igreja, conhecem as músicas que cantam na igreja, conhece tudo aquilo que envolve a igreja, mas não conhece o dono da igreja. Então, partindo desse princípio, eu entendo que é possível sim
alguém estar vivendo dentro do ambiente cristão, ou como o próprio Israel, que viu tantas coisas Deus fazer, ainda assim voltar as costas para Ele. O texto que nós lemos fala a respeito de Josafá. Josafá, o sexto na linhagem de Davi. Ele assume um reino numa condição muito melhor do que o seu pai Asa. Asa, quando assume o reino dividido, porque as 12 tribos que constituíam a nação foram divididas. 10 tribos de um lado, configurando a nação de Israel que ficava ao norte. 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim. Nesse interim, Josafá é rei de Judá. Judá vinha, assim como a nação de Israel, num processo acelerado de apostasia. Meu Deus, que palavra é essa? Abandono da fé. Mas não qualquer fé, da fé verdadeira. Porque se existe o verdadeiro, existe o falso. A nação havia abandonado a adoração ao verdadeiro Deus, influenciado pelos povos vizinhos, influenciado pelas nações vizinhas que eram pagãs, sendo Israel a única nação monoteísta, sofrendo a influência do ambiente. A sociologia diz que o homem, ele é fruto do meio em que ele vive. Não sei se eu concordo, mas é uma definição. Israel se viu influenciado pelas nações e começou a ter práticas que as nações tinham. E começou a fazer o que as outras nações faziam. Ao invés de concentrar a sua adoração em Deus, que era o seu libertador e ao mesmo tempo o seu abençoador, foi estabelecida em Israel a adoração a outros deuses. A nação deixou de olhar para Deus, a nação deixou de adorar a Deus e começou a adorar a ídolos vizinhos. E começou a adorar a imagens, a postes ídolos. E Asa, quando ele herda o reino de Abias, encontra uma nação totalmente dividida. O culto ao Senhor havia sido encerrado. E Asa restaura o culto ao Senhor novamente. E Asa toma uma posição como homem de Deus. Ele restaura o culto ao Senhor novamente em Israel. E não faz apenas isso. Asa, ele fortifica a cidade. Ele começa a desenvolver, e olha que isso há muitos anos atrás, um projeto. E nesse projeto, a lei é difundida no meio do povo. Porque sendo influenciado por outros deuses, costumes das outras nações foram sendo trazidas para a sociedade judaica ou israelita. E a prática da palavra, a Torá, os 5 primeiros livros do Novo Testamento, foram sendo deixados de lado. Então Asa estimula
que a lei seja lida, que a lei seja conhecida, e através do conhecimento da lei, o Senhor seja revelado, e as pessoas não esqueçam do verdadeiro Deus. Josafá assume o reino logo após a morte de Asa e mantém o mesmo propósito. Josafá continua no mesmo propósito de Asa. Ele segue o exemplo do seu pai. Já com 35 anos, ele assume o reinado de Israel e é um líder por excelência. E traz a nação de Judá, e traz a nação de Judá para um novo patamar. A nação de Judá experimenta o seu melhor momento, experimenta coisas maravilhosas e, acima de tudo, paz. Não havia guerras. Josafá conduz a nação com sabedoria e discernimento, porque ele era um homem reto. Mas o fato de ser um homem reto não fez de Josafá um homem perfeito. Porque todos nós somos suscetíveis ao erro. E precisamos vigiar 24 horas por dia as nossas atitudes. Josafá, ele se envolve numa aliança. Talvez com até boas intenções. Talvez pensando em fazer algo de bom. Josafá se envolve em uma aliança com o rei Acabe. Quem lê a Bíblia sabe quem é Acabe. Acabe, rei de Israel, marido de Jezabel, um homem fraco, literalmente, um homem sem testosterona. Imagina um homem sem testosterona, Acabe. Pau mandado de Jezabel. Ele promove em Israel, através da sua mulher, que na verdade era ela quem comandava, ele era apenas o testa de ferro, mas quem mandava era Jezabel. Ele promove culto a outros deuses, os deuses de Jezabel. E a atitude de Acabe faz com que todo o povo abandone a Deus. Às vezes a atitude de uma pessoa tem uma influência tão grande, é como você pegar uma pedrinha e jogar dentro de um lago. Por menor que seja a pedrinha, não sei se você já fez essa experiência, as ondas, elas vão reverberando, vai abrindo um montão de ondas assim, ó, só com uma pedrinha que você joga. Muitas vezes uma atitude nossa pode colocar a perder dezenas, centenas. Como a gente hoje tem redes sociais, milhares de vidas. Acabe, devido à sua falta de testosterona, porque Deus fez o homem para ser líder, para comandar, para ser o sacerdote do lar. A sociedade tenta impor ao homem um papel diferente hoje em dia, mas eu prefiro ficar com o que a palavra diz, em detrimento daquilo que a sociedade tenta nos impor. Josafá faz aliança com Acabe. Existe um ditado que diz que quem se mistura com porco
no auge da guerra, Acabe chama Josafá e fala para ele: ó, todos nós vamos com uma vestimenta igual. O único que vai com uma vestimenta diferente é você. Josafá acredita na conversa de Acabe. Só que o povo na qual eles iriam guerrear, queriam matar quem? Acabe. E como eles iriam detectar quem era Acabe? Quem estava vestido com uma veste diferente, que no caso era o Josafá. A aliança que Josafá fez, se não houvesse uma intervenção de Deus, a sua vida teria sido tragada, a sua vida teria sido tirada, a sua vida teria sido destruída. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, com as alianças que você tem feito. Cuidado com quem você tem se aliançado. Cuidado com os pactos que você tem feito. Se não houver direcionamento de Deus, se não houver permissão do Senhor, não se mova, não faça. Espere em Deus a aprovação dele. Josafá é repreendido por Deus, porque fez uma aliança com alguém que era contra o Senhor, porque fez uma aliança com alguém a quem Deus no momento abominava. Parecia uma boa pessoa, apenas parecia, mas a intenção do coração de Acabe era má. Mas Josafá não percebe e se aliança com ele, e isso quase tira a sua vida. Voltando para o seu reino, Josafá recebe uma notícia. A notícia de que 3 povos, 3 nações, estavam se preparando, estavam se reunindo para guerrear contra ele. Eu falei há alguns minutos atrás que eles viviam um momento de paz. Eles viviam um momento de tranquilidade. Era vivido em Judá e Benjamim um momento de segurança. Não havia com o que se preocupar, porque tudo estava indo bem. Tudo estava correndo dentro de uma aparente calma. Não havia preocupação, mas foram surpreendidos, porque 3 exércitos numerosos e fortes estavam se alinhando para atacar. Josafá, quando recebe essa notícia, o texto bíblico vai dizer que ele tem medo. Quando ele analisa o tamanho do exército, quando ele analisa o tamanho da situação que ele iria enfrentar, o texto diz que Josafá tem medo. O medo é algo natural. Quem nunca sentiu medo? Eu lembro que quando eu fui trabalhar no Compérgio, eu tinha medo de altura, irmãos. Eu não subia em escada em casa para trocar lâmpada. Quando eu fui trabalhar no Compérgio, eu tinha que subir numa plataforma de 80 metros. O teste para passar, para poder trabalhar, era ficar pendurado, balançando para lá e para cá no ar livre, 80 metros. E foi preciso uma motivação muito grande para que eu enfrentasse. No caso, a motivação, o salário. Mas foi uma motivação muito boa. E nós enfrentamos aquele desafio. O medo é algo natural. Quem de nós já não vivenciou o momento em que teve medo?
Quando você recebe o diagnóstico de uma doença e o médico sentencia. Quando você é o mantenedor do seu lar e você, sem esperar, é demitido. Quando alguém que lhe é importante, que lhe é caro, fica doente. Quem de nós já não enfrentou situações que dentro de um determinado momento não mexeram com o nosso emocional de uma maneira tão grande que nos faltou até mesmo o ar? Pastor Carlos contou em algumas vezes que ele teve apontado para o seu rosto uma pistola no momento em que ele estava sendo assaltado. Eu passei uma situação com Patrícia em casa que foi confrontadora, porque ela morreu nos meus braços e voltou novamente à vida. Quantos de nós já não vivenciamos situações, irmãos, que nos causaram medo, que nos causaram pânico de uma tal forma que as nossas pernas fraquejaram, que a nossa confiança se viu abalada? Quantos de nós? E não há problema nisso, não há problema em ter medo. O problema está em você se deixar aprisionar pelo medo. O problema está em você se tornar refém do medo. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você é refém do medo, ele te paralisa. Ele não deixa você avançar. Ele não deixa você caminhar. Ele não deixa você viver. Quando você é refém do medo, você fica neutralizado. Então não é natural você se tornar refém do medo. Josafá está vivendo a melhor fase de Judá, dentro do seu reinado, o melhor momento. Mas o fato é que o dia mau, ele não avisa quando chega. O dia mau, ele não manda e-mail. O dia mau não manda mensagem para o seu Instagram, para o WhatsApp, avisando que ele vai chegar. Ele chega, meu irmão. Ele chega, minha irmã. O dia mau chega na nossa vida. E isso independe do fato de eu professar a minha fé ou não. Jesus afirma, e é um dos versículos mais citados aqui em Betel, de que no mundo tereis. O viver aqui é estar condicionado a passar por circunstâncias que nos trarão medo. Enquanto aqui vivermos, enfrentaremos situações que nos desafiarão. Enquanto aqui estivermos, teremos momentos de alegria, de satisfação, de grandes vitórias. Mas também viveremos momentos de tristeza, de perdas e de grandes derrotas. O que faz a diferença entre um e outro é a maneira como eu e você nos posicionamos diante da circunstância. O que faz a diferença é a maneira como eu reajo. Se eu me prostro, se eu fico lamentando, ó dia, ó azar. Ou se eu me levanto, sacudo a poeira e glorifico ao Senhor. Depende da maneira como eu me posiciono, irmãos, diante da circunstância. O texto vai nos dizer que ao receber a notícia de que um grande exército, liderado por 3 nações, consequência da aliança que foi feita,
porque as nações se levantaram contra Josafá por causa da aliança com Acabe. Repito, cuidado com as alianças que você faz, porque ninguém planta chuchu e colhe goiaba. Sempre haverão consequências. As 3 nações estão avançando contra Judá, cerca de 40 quilômetros de distância. Josafá está sem saber o que fazer, porque é uma nação poderosa, são 3 nações acostumadas a batalhas. Os amonitas, deixa eu ver aqui, para não falar bobeira. Os amonitas, os moabitas e os meunitas são 3 nações guerreiras. Josafá está sem saber o que fazer. E o que me chama a atenção é que eles escolhem uma tática diferente. Porque o inimigo, ele não vai nos atacar numa área em que eu e você vamos resistir. O inimigo não vai bater de frente com você numa área em que você vai resistir. O que o inimigo vai fazer? Ele vai procurar um ponto, uma área vulnerável na sua vida, e é nessa área que ele vai atacar. As 3 nações estavam fazendo um processo diferente para chegar até Judá. Estavam pegando um atalho para, no momento do ataque, surpreender o povo de Judá. O inimigo das nossas almas, ele não cessa, ele não para, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, louvando, adorando, ouvindo a palavra, você acha que ele está de braço cruzado? Você acha? Se você acha, você está enganado. Porque o diabo não brinca de ser diabo. E os demônios recebem ordens contra nós. Existe uma batalha que é travada todos os dias. Você não vê, os anjos e os demônios lutando nas regiões celestiais. Mas isso não quer dizer que a batalha não está acontecendo. Enquanto nós estamos aqui, o inferno está se preparando para nos atacar. Enquanto você está aqui adorando, servindo a Deus, ouvindo palavra, focado, conectado com o que está acontecendo aqui, o inferno está se programando para atingir você de alguma forma, para atacar uma área vulnerável da sua vida, para mexer em algum ponto em que muitas vezes eu e você mesmo damos legalidade a ele. O texto bíblico diz que o diabo ele anda ao nosso derredor. Por que a Bíblia diz isso? Porque o leão é um animal de emboscada. Numa caçada, o leão não atinge a vítima de frente. Pode reparar isso, irmãos. Quem ataca geralmente é a leoa. E a leoa, se não correr, dá ruim mesmo. Porque ela ataca de frente, de lado, de costa, de cima, de baixo. A leoa tensa. Mas o leão não. O leão, ele espera a vítima se tornar vulnerável. E quando a vítima se torna vulnerável, ele ataca para matar de uma vez. A Bíblia diz que esse mesmo leão anda ao nosso derredor. E ele anda bramando. É um semi-rugido. Pronto para atacar. E ao atacar, matar de uma vez só. Enquanto eu e você estamos aqui, esse inimigo está se preparando para se voltar contra nós, para frustrar um plano seu,
para alcançar você em alguma área da sua vida, para abalar a sua fé, para mexer, tocar lá no seu casamento, para mexer na relação com o seu filho, com a sua filha, para criar discórdia, para criar desavença. Porque a finalidade dele, irmãos, é bem clara. Ele não quer que nem eu nem você cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo. E Ele não vai te dar nada que você de fato não queira. Ele não vai criar situações nas quais você já não tenha a tendência. Porque Ele existe há muito tempo e Ele conhece todas as estratégias. Se nós não estivermos de fato em Cristo, se nós não estivermos vivendo a vida de Deus, somos presas fáceis para Ele. Josafá se vê numa situação desafiadora. Josafá se vê num momento em que ele, como líder do povo, precisa tomar uma posição. Como nós dissemos, diante da crise, diante daquilo que te desafia, quando você pisa e não acha mais o chão. Não sei se os irmãos já tiveram a experiência de estar na praia, nadando. Você que nada estilo parafuso, só sabe nadar ali pertinho da areia. E aí a onda vai te levando, quando você tenta pisar no chão, cadê o chão? E tome beber água do mar. É uma experiência aterradora. Quem já viveu sabe. Se você nada estilo parafuso, prego, não se aventure. É desafiador, é aterrorizante, irmãos. A sensação de semi-afogar. E quando nós estamos vivendo uma situação que nos desafia a tal ponto de pisarmos e não acharmos o chão, a gente precisa definir quem nós somos. A gente precisa definir quem somos. Asa toma uma atitude. Ele poderia reclamar, ele poderia fazer N situações, mas diante do desafio, Asa decide orar. Diante do desafio, Asa decide orar. O que você tem feito, irmãos, quando o dia mal bate na sua porta? Que atitude você tem tomado quando o dia mal chega? Asa decide orar, porque Asa olha para ele, e mesmo sendo rei de uma nação, Asa entende que a situação é muito maior do que ele. Asa entende que toda a sua força, toda a sua capacidade, todo o seu poderio bélico, militar, naquele momento era como nada. E quando a gente olha para a situação que está nos desafiando, que está muitas vezes nos fazendo temer, quando a gente olha para ela e olha de volta para nós mesmos, nós reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus. Asa reconhece que precisava da ajuda de Deus. Asa reconhece que precisava da ajuda do Senhor. Josafá, obrigado, pastor. Josafá reconhece que precisava da ajuda de Deus. Ele reconhece que precisava do agir de Deus, porque era uma situação que estava além das suas forças, era uma situação que estava além da sua capacidade,
Se ele tentasse guerrear contra aquelas 3 nações, ele destruiria não apenas a sua vida, mas a vida do seu povo. E quantas vezes, irmãos, nós tentamos resolver a situação na força do nosso braço? Nós olhamos, detectamos a nossa limitação, detectamos a nossa fraqueza diante da situação, mas ainda assim tentamos enfrentá-la na força do nosso braço. Não, eu consigo. Nós olhamos para o problema e tentamos resolver nós mesmos. E nos esquecemos de que nós servimos a um Deus poderoso. A um Deus que tem poder para fazer infinitamente além do que pedimos e do que pensamos. Asa, quando detecta o problema, em meio ao medo natural que ele estava sentindo, ele ergue a sua voz. Josafá ergue a sua voz e clama ao Senhor. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Em nós não há força, em mim não há força, mas o Senhor é poderoso. O Senhor é capaz de nos fazer vitoriosos, mesmo diante de uma situação improvável, mesmo diante de uma derrota iminente. O Senhor é poderoso para nos fazer vitoriosos. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Onde estão os nossos olhos, irmãos? Onde temos colocado os nossos olhos? Onde temos depositado a nossa confiança? Temos crido no Senhor de uma tal forma que diante da adversidade, a nossa confiança nele não se mova? Temos crido no Senhor mesmo diante do problema, mesmo diante da enfermidade, mesmo diante do desemprego? Temos crido no Senhor de uma tal forma que a nossa confiança não tem se movido? Asa abre o coração e pede ajuda do Senhor. Diante do improvável, diante do impossível, eu e você temos um Deus que pode todas as coisas. Quando Josafá está encerrando a sua oração, cismei com Asa. Acho que eu tinha que pregar sobre Asa. Fica para a próxima, ano que vem. Quando Josafá está encerrando a sua oração, em meio a todo o povo que havia sido chamado para buscar a Deus, o que me deixou empolgado com esse texto foi que Asa convoca a nação. Josafá, eu vou escrever aqui. Josafá convoca a nação para buscar a Deus. A nação que estava se afastando de Deus, a nação que estava se afastando do Senhor. Josafá, agora acertei. Os irmãos estão ligados, graças a Deus. Josafá convoca a nação para buscar a Deus. Josafá convoca o povo para buscar a Deus, e o texto vai dizer que a nação estava toda de pé, onde Josafá estava buscando a presença de Deus. Diante de uma guerra, diante de um problema que traria consequências,
Porque talvez se fosse uma festa, seria muito mais fácil. E como nós amamos festas. Ontem mesmo nós estávamos em uma. Mas nós amamos festas. Só que, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de batalha. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. O inferno se apercebe da volta do Senhor, e o inferno tem gerado N circunstâncias para que eu e você tropece nos próprios pés. Estamos vivendo um tempo de guerra, um tempo de batalha espiritual. Só que parece-nos que muitos de nós não se apercebem disso. Parece-nos que muitos de nós ainda não entenderam isso, de que há uma batalha sendo travada, em que as nossas vidas estão sendo atacadas continuamente. O povo estava buscando a Deus, clamando pela intervenção de Deus. O povo estava clamando. Cada um poderia estar na sua casa, fazendo seus afazeres. Mas o povo decidiu buscar a Deus. E quando decidimos buscar a Deus, porque é uma decisão voluntária, Deus não te obriga, não coloca nenhum peso sobre você para que isso seja feito. O Espírito te impulsiona, mas é você que decide se vai buscar a Deus ou não. A nação clamava a intervenção do Senhor. E enquanto a nação clamava, Deus levanta alguém no meio do povo. Deus levanta alguém no meio do povo e traz a resposta. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Quando aquelas 3 nações decidiram lutar contra Judá, lutar contra Benjamim, elas declararam guerra, não a Josafá, não a Judá, não a Benjamim. Elas declararam guerra ao próprio Deus, porque nós somos povo de Deus, nós somos do Senhor, nós somos dele. Quando o inferno se levanta, meu irmão, contra a minha vida, contra a sua vida, Deus é quem nos faz sermos mais do que vencedores. Deus é quem testifica, Deus é quem faz com que o improvável aconteça e se torne algo real. A nação não precisou lutar. O texto bíblico vai dizer que quando eles estão se direcionando para o local onde haveria batalha, e enquanto eles estão se direcionando, eles vão cantando, eles vão adorando, eles vão louvando a Deus. Diante da batalha, diante do problema, diante da circunstância, não permita, meu irmão, que ele declare, dite a sua atitude. Adore a Deus na luta, adore a Deus na prova, adore a Deus na enfermidade, adore a Deus no desemprego, adore a Deus no problema, louve ao Senhor, porque a resposta final vem dos lábios dele. Quando o povo chega no local da luta, da batalha, o que eles encontram? Os 3 exércitos derrotados. Não sobrou, segundo o texto, um soldado de nenhum dos 3 exércitos vivos.
Porque enquanto o povo estava descendo para a batalha, louvando e adorando, o Senhor dos Exércitos já tinha ido à frente deles e pelejado a sua batalha. Os nossos olhos precisam estar no Senhor. Os nossos olhos precisam estar no Senhor. Talvez você esteja vivendo um momento em que você perdeu o foco do Senhor. Talvez você esteja vivendo um momento de crise em alguma área da tua vida, que está fazendo com que você não perceba o Senhor. Mas a palavra do Senhor nesta noite nos direciona a não tirarmos os nossos olhos do Senhor. Seja qual for o problema, seja qual for a situação, meu irmão, fixe os seus olhos em Deus, porque é dele que vem o socorro, porque é dele que vem o alívio, porque é dele que vem o consolo, porque a resposta vem dele, porque a bênção vem dele, o agir vem dele, o fluir vem dele. Os nossos olhos, por mais difíceis que estejam as situações acontecendo ao nosso redor, precisam estar nele. E Josafá nos ensina esse princípio. Diante de uma situação de caos, nossos olhos estão em ti. Ministério de Louvor. Aleluia. Fique de pé, meu irmão. Eu não sei que tipo de situação você tem enfrentado na sua vida. Talvez você não esteja enfrentando 3 exércitos como Josafá. Talvez você não esteja enfrentando uma guerra iminente. Mas o fato é que muitas vezes todos nós, ou muitos de nós, enfrentam guerras. Qual é a guerra que você tem travado? Qual é a guerra que tem batido a sua porta? Que tipo de batalha você tem enfrentado, meu irmão? Que tipo de luta você tem vivido? Saiba nesta noite que o Senhor, que o nosso Deus está neste lugar e os seus olhos estão sobre nós. Os seus olhos nos contemplam. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, que contemplam a todos os moradores da terra. Então entenda e perceba que a sua luta, que a sua batalha, que a sua guerra não passa desapercebida diante do Senhor. Mas muitas vezes o que falta em nós é a atitude que Josafá tomou. Diante da situação iminente, Josafá não se prostra, Josafá não faz biquinho, Josafá não fica lamentando, ele se prostra e ora ao Senhor. Aleluia. Josafá não lamenta, ele busca ao Senhor. E ao buscar o Senhor, Josafá abre as portas do céu. Quando ele busca a Deus e ora ao Senhor, no versículo 6 ao 11, ele descortina o sobrenatural. Ele descortina o invisível, o intangível. Ele move o mundo sobrenatural em favor da sua circunstância. Aleluia. O Deus invisível, o Deus sobrenatural. Aleluia, Ele conhece a tua luta, Ele conhece a tua causa. E nesta noite Ele está aqui neste lugar, meu irmão, com os seus ouvidos prontos para ouvir o seu clamor. Aleluia. Aleluia. Envolto em tua presença. Aleluia. Aos teus pés é onde eu quero estar. Declare. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar.
Nós queremos o abençoador. Jesus, não deves nada para mim. Ele é abençoador por excelência. O que tu Aleluia. podes fazer, só quero a ti. Aleluia. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Aleluia. Lamento Louvado é o teu nome, por Jesus. viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Aleluia. Envolvei tua presença. Aleluia. Aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à sua santidade, aqui quero ficar. Aleluia. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes Fazer, só quero a ti. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã. Nós vamos estar fazendo uma oração. Você que está vivendo em guerras, está vivendo em batalhas. E muitas dessas guerras e batalhas têm feito você sucumbir. Assim como Josafá temeu, existem situações que nos confrontam de uma tal forma que nós também tememos. Somos frágeis. Eu quero convidar você a dar um passo de fé. Nós vamos estar orando por você, clamando, não apenas a bênção de Deus, porque entendemos que a bênção de Deus é consequência na nossa vida. Nós não buscamos a bênção pela bênção, nós buscamos o abençoador, nós buscamos o Senhor, e Ele é capaz de nos fazer prosperar infinitamente além do que pedimos e pensamos. Josafá clama, entendendo que precisava do agir de Deus na vida dele. Deus deseja tratar dos nossos corações. Deus deseja tratar de cada um de nós, irmãos. Mas eu preciso dar esse passo de fé. Eu preciso ter uma atitude de fé que faça com que eu me mova do meu lugar de conforto, que faça com que eu me mova da posição em que eu estou. Posição essa que, se Josafá não toma, a nação inteira seria destruída. Mas Josafá caminhou por fé. Josafá caminhou por fé, não olhando para o exército que estava ao seu lado, não olhando para a sua própria força, para a sua própria capacidade, mas os olhos de Josafá estavam no Senhor. Josafá estava mirando o Senhor, contemplando o Senhor. Talvez nós estejamos perdendo o foco do Senhor. Existem situações que fazem com que a gente perca o foco, mas nesta noite o Senhor quer trazer você de volta para o lugar da adoração. O Senhor quer trazer você novamente para o lugar onde Ele se manifesta, para o lugar da comunhão, para o lugar da intimidade,
onde Ele fala, onde Ele se revela, onde Ele se manifesta. Aleluia. Os meus olhos em Ti, nada, 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 nada. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Senhor, os nossos olhos estão em Ti. Os nossos olhos estão em Ti, Deus. Ah, Senhor, quantas circunstâncias tentam mostrar o contrário. Quantas circunstâncias tentam provar o contrário. Mas os nossos olhos estão em Ti, porque o Senhor é a fonte. O Senhor é a fonte que nos alimenta. O Senhor é a fonte que nos sustenta. O Senhor é a fonte que nos mantém de pé. Deus, diante de tantas situações, diante de tantas batalhas, batalhas que muitas vezes nos fazem temer, batalha que muitas vezes, Deus, mexem com o nosso emocional, mexem com o nosso racional. Deus, no nome de Jesus, nós queremos clamar neste momento pela vida de cada um dos Teus filhos que tomaram uma atitude de fé, Senhor, e deram um passo em direção ao abençoador. Tu és abençoador por excelência, mas muito mais do que as Tuas bênçãos, Deus, nós queremos o Senhor. Muito mais do que as Tuas bênçãos, nós queremos o Senhor. Deus, no nome de Jesus, sobre cada vida, sobre cada situação pessoal que só Tu sabes, Deus, se revela, Senhor, a cada um dos Teus filhos nesse momento. Deus, revela o Teu querer, a Tua vontade, Deus, os Teus propósitos, aquilo que os Teus filhos têm, ó Deus, colocado diante do Senhor. Deus, se revela aos Teus filhos. Fala com eles, Deus, no mais profundo, no íntimo, naquilo, Pai, que só Tu sabes. Move, Senhor, move, 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 Senhor. Move, Senhor, move. Porque sabemos que quando Tu operas, Deus, ninguém resiste. O Senhor dá ordem aos Seus anjos. Não há exército, não há batalha, não há gigante. Deus, toda arma forjada contra nós não prospera, porque o Senhor dá ordem aos Seus anjos. No nome de Jesus, Pai, alcance e abençoa a vida do meu irmão. Dá a ele resiliência, Senhor. Dá a ele fé, Senhor. Dá a ele coragem, Senhor. Que o momento, que a circunstância não o impeça de ver o Teu sobrenatural. Que o momento, que a circunstância não o impeça de experimentar o Teu sobrenatural. Que o momento, que a circunstância não o impeça de ver o Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Deus, os nossos irmãos. Estende a Tua mão poderosa, Senhor, e toca onde o Senhor sabe, no íntimo, no pessoal. Tu és aquele que escuta as nossas orações. E assim como o Senhor ouviu o clamor, ó Deus, de Josafá, ouve o clamor de cada um dos Teus filhos nesta noite. A Sua igreja, Pai, intercede e clama pela vida dos nossos irmãos. Porque somos um no Senhor. Porque somos um no Senhor. Porque somos um no Senhor. No nome de Jesus, Pai, crendo naquilo que a Tua palavra já tem determinado, nós liberamos o Teu agir e o Teu mover sobre a vida dos Teus filhos, e declaramos eles segundo a Tua poderosa palavra, que não volta vazia, abençoados, no nome de Jesus, amém.